Olá, como é que vocês estão, queridos alunos? Tudo bem? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à aula de música sobre o assunto solfejo. Tio, me lembra o que é solfejo? Solfejo é a habilidade, a competência de entoar as notas na sua frequência, seja ela grave, média ou aguda. Então, quando percebemos o som, a gente consegue identificar a nota. E o solfejo nos ajuda a trabalhar a percepção, ou seja, a audição, para perceber o som através de sua nota. Então, o solfejo é a habilidade, a competência que você vai ter para entoar as notas. Claro, você vai entoar as notas quando ela estiver na pauta, na partitura, no pentagrama, onde tem clave de sol e as figuras musicais colocadas no pentagrama, não é? A gente sabe que o pentagrama é formado por 5 linhas, 4 espaços. A gente sabe que a clave de sol, a posição dela é na segunda linha, contando a linha de baixo para cima. Tudo isso já está na nossa mente fresquinho. De modo que a gente vai observar a figura musical, onde ela está escrita, se está na linha, se está no espaço. Porque se ela estiver na linha é uma nota, se ela estiver no espaço é outra nota. Certo? Tem que lembrar de tudo isso. E também você vai observar no pentagrama, após a clave, sempre vai ter uma fração, né? Que vai dizer o tempo. Quando se diz o tempo, então tem que se lembrar do ritmo, tem que saber que a figura tem um andamento que tem a ver com a velocidade. Tendo a velocidade, você vai observar o pulso dela, que é o primeiro tempo, que vai ser sempre forte. Você vai saber se aquela figura, de acordo com o compasso, ela vai ser dividida ou não, ou se ela vai ser inteira, certo? Você vai observar que, através do compasso, cada figura tem um valor diferente. Tudo isso a gente vai observando. Como eu vou observar? Se eu já sei clave de sol, pentagrama, e esta aqui é a figura, no caso aqui no quadro, a figura é a semibreve. E eu coloquei ela na sequência das 7 notas musicais. Vamos lembrar as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando eu tenho esta ideia em mente, eu consigo já me lembrar de sua posição no pentagrama. Aí eu lembro da mão, no caso da clave de sol, 5 dedos, 5 linhas do pentagrama, 4 espaços entre os dedos, 4 espaços no pentagrama. Então eu tenho Mi, Sol, Si, Ré, Fá. As notas da linha: Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Do espaço: Fá, Lá, Dó, Mi. Certo? Aí eu tenho. Mas a aula de solfejo, que está explicando tudo isso para você começar a lembrar do que já foi dito em outras aulas. Tio, como é que eu vou solfejar? Através do som. A gente sabe a sequência das notas e que ela, após uma a outra, tem um som diferente. Certo? Tio vai pegar a flauta aqui para afinar o som na sua frequência. Então, tio vai tocar a nota Dó. Dó. Então já sei Dó, não é?
Dó, então vai. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cheguei na sétima nota. Vou repetir. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tio cantou no timbre dele. Eu, Kleiber. Aí tio agora vai mudar o timbre para ficar um pouquinho igual ao de vocês. Vai ficar um pouquinho mais agudo, mais fino. Mas é para facilitar vocês ouvirem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. De novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando a gente solfeja essas notas até a nota Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cada uma tem o seu som diferente, perceberam? E quando eu quiser descer a nota até Dó, aqui eu subi. Quando eu falo subir as notas, eu chamo de escala. Então aqui a gente está solfejando a escala de Dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Agora eu vou descer. Lá, sol, fá, mi, ré, dó. Eu subi a escala, eu desci a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Eu tenho que repetir sempre o som, porque a gente está trabalhando solfejo. E solfejo é perceber o som na sua frequência, na sua altura. Por isso que o tio vai repetir sempre. Observe que aqui as figuras estão uma após as outras. A clave de sol, mas após a clave não tem compasso. Então aqui eu posso solfejar no tempo que eu quiser. Porque aqui eu não estou dizendo o valor da figura. Eu só coloquei a figura. Se tivesse uma fração aqui, dizendo o tempo do compasso, aí essa figura semibreve teria um valor. Como o exemplo aqui embaixo. Após a clave de sol tem 4 por 4. O número de cima é o número de tempo. 1, 2, 3, 4. O numerador é o número de cima. O denominador, que é o número de baixo, aqui é 4. 4 é a figura da semínima. Mas tu aqui só colocou semibreve. Lembrem que a semibreve, ela é a figura de maior valor. Mas quando eu dividir ela no meio, não aparece duas mínimas. Quando eu dividir essa no meio, aparece duas semínimas. Essa daqui mais duas semínimas. Então, 4. Então, 4 semínimas é igual a 2 mínimas, que é igual a uma semibreve. Então, 4 semibreve, 4 semínimas, aliás, é igual a uma semibreve. Então, eu posso colocar semibreve aqui. Aí eu coloquei o pentagrama, a clave, o compasso e passei a barra do compasso. Aqui, ó. Semibreve, barra, semibreve, barra, tudo junto. Só que agora eu vou solfejar com tempo. Então, essa figura que é de maior valor, ela vai valer 4 tempos. Então, eu vou demorar aqui nessa nota
4 tempos. 4 tempos. Então vamos lá, certo? Dó, ré, fá, sol, fá, mi, dó, mi, lá, sol. Percebeu? Eu disse as notas no seu som. Eu não disse aqui, não está uma após a outra, como está aqui. Aqui está uma diferente da outra e eu estou agora solfejando com tempo. Mais uma vez. Dó, ré, fá, sol, fá, mi, dó, mi, lá, sol. Então aqui, por causa da fração do compasso, que é 4 tempos, a figura da semibreve vale 4 tempos. Se fosse outra figura, valeria outro tempo. Na aula de hoje, a gente está trabalhando só o tempo da semibreve, certo? E agora, para endossar, vai fazer outro tipo de solfejo para vocês perceberem o som mais próximo. Vou tirar esse Fá daqui. Vou colocar Mi. Certo? Vou tirar esse Sol aqui. E vou colocar Lá. Vou colocar, tirar o Fá e colocar Dó. Vou deixar esse Mi de novo. Vou colocar o Dó oitava. E vou tirar o Mi. E vou colocar Si. E vou deixar essa sequência uma após a outra. Dó, Si, Lá, Sol. Vamos lá? Vamos afinar de novo. Pego a flauta para eu saber. Dó, 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 Ré, Mi, Lá, Dó, Mi, Dó, Si, Sol. Perceberam? De novo. Dó, Ré, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Si, certo? No primeiro pentagrama, sem fração, uma nota após a outra, a gente subiu a escala e desceu a escala. Aqui está com um compasso e cada semibreve vale 4 tempos e as notas estão intercaladas, não estão após uma às outras, ok? Vou repetir essa sequência daqui, porque vocês têm que trabalhar isto aqui constantemente. Tio, eu tenho que repetir sempre? Claro, porque o ouvido tem que ser trabalhado.
Assim como a visão percebe as cores, os objetos, o ouvido precisa perceber o som na sua altura correta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Queridos alunos, essa foi a aula de hoje sobre solfejo para treinamento da percepção do som na sua altura. Lembrando que no pentagrama, primeiro está sem fração do compás, eu estou com a escala de dó ascendente e descendente e sem tempo para eu solfejar. Mas aqui eu tenho o pentagrama com a fração do compasso com tempo na figura da semibreve, valendo 4 tempos para cada nota. Repita, estude. Dio também vai colocar outros links do YouTube para que vocês possam aprender melhor. Beijos, Dio. Tudo vai ficar bem.